estúdio da TV Unesp, nós recebemos o pró-reitor de administração, o professor Leonardo Bill. Professor Bill, muito obrigado por sua participação no programa da TV Unesp. Eu que agradeço a oportunidade da TV Unesp de nós podermos mostrar aqui para a comunidade acadêmica da Unesp quais são as nossas pretensões nesse quadriênio que se inicia de uma forma assim com muita turbulência em função da crise que nós vamos enfrentar, e essa oportunidade certamente será muito interessante para que a comunidade nos conheça e possa entender quais são as nossas pretensões. Professor Bill, o senhor, na gestão anterior, era assessor da Pró-Reitoria de Administração e agora assumindo a PRAD, de que modo essa sua experiência pode contribuir para os trabalhos à frente da nossa Pró-Reitoria? Bem, eu vejo isso como muito boa essa experiência. Eu me recordo quando, antes de ser o diretor da minha unidade, a Faculdade de Ciências Agronômicas, eu também tive a oportunidade de ter uma experiência prévia, quando eu fui por 4 anos vice-diretor da unidade. E certamente isso me deu uma bagagem que me facilitou os trabalhos por conhecer todas as atividades, os trâmites, não é? As dificuldades que o diretor deveria enfrentar. O mesmo ocorreu agora. É uma oportunidade que me foi dada pelo professor Gameiro, na época em que eu fui convidado por ele, para poder assessorá-lo na Pró-Reitoria de Administração. Eu me lembro assim que eu era responsável, embora eu não tivesse completado os 4 anos, por questões familiares eu tive que me ausentar no último ano do mandato, mas os 3 anos em que lá fiquei, eu tive uma oportunidade interessante. Por exemplo, todos os programas do PDI estavam quase que exclusivamente sob a minha responsabilidade. Então eu acompanhava os programas, o desempenho dos programas, os dados que saíam dos programas e depois certamente transmitia as informações ao professor Gameiro que, quando necessário, então ele utilizava esses dados quando tinha que prestar conta à comunidade. Outro ponto interessante que ficava sempre comigo, que me ajudou muito, eu era o responsável pelo professor Gameiro, me atribuiu essa responsabilidade, na emissão de relatórios. Então, todos os relatórios da PRAD, os anuais, e depois acabou, no último ano, infelizmente, eu não pude fazer o do quadriênio, mas o modelo ficou daquilo que nós estabelecemos. Então, todos os dados referentes à nossa pró-reitoria, eu era obrigado, não é? Mesmo que eu não quisesse, eu era obrigado a ter em mente e analisar os dados para poder, então, elaborar o nosso relatório. Outras atividades que eram inerentes, comuns, não é? De substituição, por exemplo, do professor Gameiro, quando ele tinha viagem, ou quando ele estava em férias, eu que respondia pela pró-reitoria. Então, certamente, isso me levava às atividades normais do pró-reitor que eu deveria substituir, então eu tinha que enfrentar, né? Isso me facilitou, certamente, agora, quando o professor Sandro, o professor Sérgio me convidaram para compor a equipe deles como pró-reitor, não é? Eu me considero, assim, feliz com essa oportunidade e de poder aproveitar a experiência que eu acumulei nesse período, que está sendo útil nesse momento inicial de grande turbulência em função da crise que nós estamos vivendo, né? E eu acho que isso é uma oportunidade interessante e a experiência que eu acumulei certamente vai ser muito boa no meu trabalho. Professor, toda essa experiência que o senhor relatou é gratificante em nível pessoal e também profissional e vem com um desafio, porque a proposta de gestão dos professores Sandro e Sérgio é exatamente transformar a Pró-Reitoria de Administração em uma Pró-Reitoria de Planejamento em Gestão. Então eu gostaria que o senhor comentasse se vai ocorrer essa mudança e em que medida ela é necessária exatamente pelo cenário de crise que o senhor já pontuou. Certamente deverá ocorrer, não é? No momento em que ela será criada, ainda depende, nós estamos na fase de planejamento, de pensar essa pró-reitoria. O que acontece, na verdade? Inclusive, há uma certa confusão que a própria comunidade faz, às vezes, né? É comum quando o pró-reitor, me lembro da época do professor Gameiro e agora comigo mesmo, quando você assume a pró-reitoria de administração, as pessoas, assim, num tom mais, digamos, informal, brincam conosco, né? Está aqui o homem do dinheiro da universidade. E essa não é a realidade. Porque quais são, na verdade, as atividades da pró-reitoria atual, que é a de administração, a PRAD?
em relação ao orçamento. Na verdade, o que existe hoje é digamos assim, um certo descompasso entre o planejamento orçamentário e financeiro da universidade e a execução. É isso que o professor Sandro e o professor Sérgio detectaram, não só na visão deles, mas também da própria comunidade e dos usuários, a própria administração nossa. O que acontece na realidade? Então, nós temos a estrutura da universidade do ponto de vista administrativo e de planejamento, ela é formada pela APLO, Assessoria de Planejamento e Orçamento, que atualmente ela é dirigida pelo professor Ruggiero, de São José do Rio Preto, e a APE, Assessoria de Planejamento Estratégico, que ela é dirigida pelo economista Rogério, não é? Buccelli, lá da reitoria. E a PRAD. Então, teoricamente, do ponto de vista de organização, essas 3 instâncias da universidade são responsáveis pela, digamos assim, administração da universidade. Então, na realidade, o orçamento, ele é estudado e a destinação do orçamento é feita pela APLO, que envolve não só recursos para custeio, para manutenção dos campos da própria reitoria, né, mas também como obras, reformas, equipamentos e assim por diante. Não é? E o planejamento estratégico, que o Rogério leva adiante. Não é? E o que cabe à PRAD hoje em dia, não é? Na forma como vem sendo realizados os trabalhos? Cabe execução, não é? Então, aquilo que a gente, na verdade, as despesas que a universidade tem, elas são gerenciadas pela Pró-Reitoria de Administração, pela PRAD. Então, toda a parte burocrática de contratos, sejam os contratos mais variados que a universidade tem, serviços, por exemplo, terceirizados, não é? Contratos de utilidade pública, telefonia, energia elétrica, água e assim por diante. Não é? Transporte, todos os tipos de contratos, então passam, qualquer tipo de contrato que a universidade tiver, passa obrigatoriamente pela Pró-Reitoria de Administração. Mas a destinação dos recursos, na grande maioria das vezes, não é feita pela PRAD, né? É feita pela APLO e pela APE. Então, nós executamos apenas o orçamento, né? E muitas vezes a gente leva, assim, digamos, uma fama, não é? de uma pró-reitoria que é morosa, que ela, às vezes, atravanca a velocidade com que as coisas acontecem na universidade. E isso não é a realidade. Por quê? Porque a Pró-Reitoria de Administração, ela procura trabalhar dentro de legislação, ela é obrigada a trabalhar dentro de legislação, não é? E isso, às vezes, a comunidade acaba não entendendo, né? Existem leis, regulamentos, que não é? Nós somos auditados pelo Tribunal de Contas e temos que prestar conta. E essa prestação de contas, quando ela sempre é assinada pelo magnífico reitor, todas as vezes em que o magnífico reitor recebe um apontamento do Tribunal de Contas, é porque a Pró-Reitoria de Administração falhou em alguma instância, não é? Então, essa é a nossa atividade, quer dizer, na verdade, é o cuidado que nós temos que ter na execução orçamentária e financeira da nossa universidade, né? Então, essa, digamos, dicotomia existia. Então, qual foi a ideia do professor Sandro e do professor Sérgio, não é? É que tanto o planejamento da utilização dos nossos recursos, como a execução, tivesse, digamos assim, sob a responsabilidade de uma pró-reitoria, né? Ou seja, a incorporação, então, da APLO e da APE, ou seja, a Assessoria de Planejamento e Orçamento, e do Planejamento Estratégico, a atual Pró-Reitoria de Administração, formando uma pró-reitoria mais ampla. Certamente a PRAD já é a maior pró-reitoria, não é? Não estou dizendo em termos de importância, absolutamente. Estamos dizendo em complexidade, em atividades, não é? Mas ela vai ficar maior ainda, porque já envolve as áreas de planejamento. A ideia do professor Sandro e do professor Sérgio e de todos nós que estamos aqui na equipe, digamos assim, dar uma estrutura de organização mais acertada, uma vez que os diálogos
e as discussões a respeito do planejamento da utilização de recursos e a execução dos recursos serão feitas pela mesma Pró-Reitoria. Então, essa é a ideia. A pergunta que se faz, né, em quanto tempo essa Pró-Reitoria levará para ser formada? Essa é uma dúvida que nós temos. A ideia inicial é que até o final do ano, quer dizer, nós temos até o final de dezembro, nós tenhamos então estudado essa Pró-Reitoria, porque envolve não só em incorporar a APLO e a APE, mas também em reestudo de estrutura organizacional. Não vai se fazer apenas a incorporação da APLO e a APE, mas como se fala em planejamento estratégico, principalmente, nós temos que repensar a universidade do ponto de vista estratégico, sobretudo porque dos escassos recursos orçamentários financeiros nós temos, em função, não por aquilo que a universidade criou, mas por aquilo que a crise econômica do nosso país levou não só a universidade, mas toda a nossa atividade econômica. Professor, pensando nessa crise que existe e que não é segredo para ninguém, nem para a equipe que assume a reitoria da nossa universidade, nem para a nossa comunidade interna e externa, que ações emergenciais já estão em pauta da PRAD, das demais pró-reitorias, no sentido de garantir a sustentabilidade do tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão? Bem, a universidade ela trabalha com um orçamento pré-determinado. Isso não é segredo para ninguém. Existe a lei que foi promulgada pela determinação da Assembleia Legislativa, que nós temos direito, as 3 universidades, a 9,57% do ICMS, e a nós cabe 2,3447. Então, nós temos um recurso, por exemplo, que esse ano, para o exercício de 2017, ao redor de 2 bilhões e 500 milhões de reais. É isso que cabe a nós. O ideal é que nós tivéssemos, para as 3 universidades, 85% desses recursos utilizados com folha de pagamento, de ativos e de inativos, diferentemente, todos sabem, não é? Diferentemente do que acontece com os outros órgãos de governo ou de qualquer empresa que nós temos aí privada, não é? Quando o servidor, quando um funcionário, ele se aposenta, ele deixa de ser despesa para aquela instituição, para aquela empresa. No nosso caso, não é? E a gente faz questão que isso continue conosco. Nós não vemos o servidor inativo, não é, o que se aposentou, como um problema. Nós nunca vemos isso. Ele construiu essa universidade, faz parte dessa história. Se a Unesp tem hoje o tamanho que ela tem e a qualidade que ela tem, deve-se certamente àqueles que a construíram, que são os inativos. Então, isso nunca será um problema pela Unesp. Mas, então, se nós juntarmos a folha de ativos e de inativos, isso deveria beirar os 85%. Isso seria uma administração saudável, digamos assim, e 15% para as demais atividades administrativas, de investimento, custeio, construções, obras, assim por diante, que seria o sonho de cada. Houve um momento em que as universidades puderam, quando a situação econômica do país estava melhor, nós pudemos trabalhar dentro dessa margem. Hoje não é essa a nossa realidade. Infelizmente, a nossa folha de pagamento hoje, ela beira os 100%. Não é? Então, como que a universidade está vivendo com o seu custeio? Não é? Com receitas que nós geramos de captação de projetos, de convênios. Não é? A pergunta que se faz normalmente é como que a universidade vive de crise? Na verdade, como a universidade vive de crise, ela vive como o país vive. Né? Nós sabemos que o brasileiro acostumou a viver em crises, porque elas são cíclicas, todos sabem disso. Há momentos em que a economia é mais favorável e há momentos que ela é desfavorável, como gerada por essa crise política, né, que o país viveu e vive e que refletiu demasiadamente na nossa economia. Qual a nossa fonte de recurso? É o ICMS. Se a atividade econômica não está respondendo como que nós gostaríamos, isso reflete no ICMS, que é a nossa principal fonte de receita. O tesouro nosso é formado ali. E tem que se ter atitudes inovadoras, né,
com muita criatividade para fazer com que os recursos sejam suficientes, mesmo a universidade não cabendo no seu orçamento em determinado período. Professor, esse é o grande desafio, e aí tem outras ações que já estão previstas, tanto no plano de gestão, quanto nesse início, né, de trabalho de vocês junto à Prade, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Pois não. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o pró-reitor de administração, o professor Leonardo Bill. Professor, nós comentávamos sobre a importância de se pensar estrategicamente por conta do cenário de crise que a universidade enfrenta e um grande ganho que tem sido valorizado por vários professores, inclusive a equipe gestora que aqui já esteve, que assume esse quadriênio 2017-2021, é o plano de desenvolvimento institucional. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco qual será a visão que esse plano terá dentro dessa nova gestão. Bem, o plano de desenvolvimento institucional é fundamental dentro, além de ser obrigatório, ele é fundamental, né? Mesmo que não fosse obrigatório por determinação da legislação, nós consideramos que é importante. É difícil imaginar uma instituição do porte das universidades que não tenha um plano de desenvolvimento, que não pense no caminho a ser trilhado. Então, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que vem sendo seguido, né, demorou muito tempo, inclusive, para ser pensado e para ser elaborado, vem sendo seguido. Naquilo que cabe à Pró-Reitoria de Administração, nós temos 3 programas importantes dentro dele. Um da área de recursos humanos e que envolve capacitação, não é? Capacitação não só do servidor técnico administrativo, mas quando necessário, da capacitação do nosso pessoal docente também. E por capacitação entenda-se não exclusivamente aquela, digamos assim, atualização de conhecimento na área de atuação direta do servidor técnico administrativo, mas também daquilo que envolve a sua escolaridade do ponto de vista normal, como é feito com cada cidadão. Por exemplo, existem as bolsas que permitem ao nosso servidor técnico administrativo com que ele tenha recurso para financiar, pelo menos parte, de um curso de graduação, de um curso de pós-graduação. Temos mais 2 outros programas relacionados à COSTA, né, que é a Coordenadoria de Saúde do Trabalhador, e também que trata do meio ambiente, não é? Ela é gerida pelo Dr. Valnei, muito bem gerida. Um deles trata de saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador não só com perícia médica, que é um programa muito bem feito, que a partir em que foi criada a COSTA e que o Dr. Valnei assumiu, não é? O grande problema da nossa universidade, um dos grandes que nós tínhamos, era índice de absenteísmo. Nós tínhamos índice de absenteísmo em algumas unidades chegavam a 12%. Se imaginar, de cada 100 servidores técnico-administrativos ou docentes, não é? 12 deixavam de trabalhar por algum problema de ordem médica, não é? Então, digamos assim, a atitude primeira dele foi fazer a perícia médica. Vamos verificar o que efetivamente está acontecendo para ter um índice de absenteísmo tão elevado assim. E então implementou-se esse programa de perícia médica. Hoje, só para você ter uma ideia, esses índices foram caindo paulatinamente, nós estamos em 2,9%, na média da universidade. Era em torno de 8% a 9%, estamos em 2,9%. Qual a média mundial? De 4% a 6%. Quer dizer, nós estamos quase que pouco mais da metade do limite inferior da média mundial. Isso foi um momento de muito orgulho quando nós pudemos mostrar esses dados, não é? Que o Dr. Valnei, com esse programa, que faz parte do nosso PDI. Então, esse é um planejamento que nós temos de desenvolvimento da instituição, né? Da perícia perícia média dos nossos servidores técnicos administrativos, né? O outro também trata dos programas médicos, não é? de acompanhamento dos índices, digamos assim, analíticos e de saúde, né? Do nosso servidor técnico administrativo e docente, né?
PCMSO. Então, nós estamos acompanhando, então, com os médicos em cada unidade, não é? Como que está a saúde do nosso trabalhador, não é? Lamentavelmente, nós não conseguimos com que 100% dos nossos trabalhadores atendam ao chamado da administração quando solicitam para que façam seus exames médicos, seus exames laboratoriais e levem ao médico para que o médico faça o seu exame e veja o seu estado de saúde. Não é? Quer dizer, o próprio cuidado com o próprio servidor, às vezes nós temos que obrigar o nosso servidor a que ele atenda a esse chamado, não é? E o outro que nós temos também envolvido, o terceiro programa, envolvido aqui na Costa, diz respeito ao gerenciamento de resíduos, não é? Tudo que está relacionado ao meio ambiente, digamos assim, não é? Que a Janaína, nossa engenheira e meio ambiente, que leva adiante sob supervisão do Dr. Volney, não é? Então, o principal programa que nós temos, não é o destino dos resíduos que a própria universidade, nos seus laboratórios, ela gera, não é? Então, esse é um programa interessante que nós temos, né? Dentro da Costa. E o outro, por incrível que pareça, que a gente tem um grande grau de dificuldade, seria atender, não é? Ainda que nós colocamos dentro do PDI, aos famosos AVCB, né? Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o que nós temos feito na atualidade é atender aquilo que a legislação nos cobra mais emergencialmente. Não deveria ser assim, mas é o que a gente consegue fazer. Exatamente para não perder de foco, é que isso faz parte do nosso PDI lá dentro da PRAD, para que a gente venha paulatinamente, pelo menos as demandas mais emergenciais sejam atendidas, né? Professor, pensando nessa preocupação junto aos servidores, como o senhor apontou, em relação à saúde, às condições de trabalho, há um indicativo no plano de gestão, a questão da reposição dos servidores técnico-administrativos e também dos docentes. Eu gostaria que o senhor comentasse que ações estão previstas a curto, médio e longo prazo no sentido de garantir ou possibilitar essa reposição. Como nós já comentávamos com relação à estrutura da nossa universidade, os prédios, equipamentos, assim por diante, né? A dificuldade que está enfrentando, no caso da reposição de servidores técnico-administrativos e docentes, essa dificuldade é maior ainda, não é? Porque o volume de recursos é muito maior que a gente tem que demandar, não é? Agora, este ano, no primeiro ano de gestão, qual é a ideia da Pró-Reitoria, não é? Aquelas contratações ultra emergenciais, naquelas áreas, naqueles pontos em que é extremamente necessária. O que nós vamos fomentar, na verdade, não é? O compartilhamento. Vamos tentar trabalhar na estrutura da organização, atitudes colaborativas. Comentávamos a todo instante lá no gabinete a dificuldade que existe, e muitas vezes, da cessão de um servidor técnico-administrativo de um departamento para outro, por ocasião de férias. Às vezes você tem dificuldade quando um departamento necessita que haja o remanejamento de um servidor técnico-administrativo para outro para atender por 30 dias. Isso às vezes já apresenta dificuldade. Imagina quando você, por força de aposentadoria, né, ou por demissão, aquela vaga fica sem reposição e você precisa com que haja um compartilhamento, não é, uma atitude colaborativa de um departamento com outro, de uma seção com outra, de uma divisão com outra, cedendo um funcionário, que a princípio esse funcionário, esse servidor técnico-administrativo, o docente mesmo, não é? Que deveria ser por um período curto, acaba se estendendo por um prazo muito longo. Mas é a nossa situação, não é? Essa é a nossa realidade. É com essa realidade que nós temos que trabalhar. Então, o que nós pedimos, não é? Pedimos uma atitude colaborativa
das pessoas, não é? Às vezes nós temos que fazer remanejamento de pessoas, não é? Remanejamento de funções, e a gente espera o entendimento da comunidade, não é? E essa atitude colaborativa que nós esperamos, por que isso? Porque eles têm que entender que todos nós fazemos parte da mesma estrutura, não é? O nosso recurso é finito, e se nós estamos permitindo uma contratação, o uso de um recurso inadequado, uma determinada estrutura, um equipamento que não seria tão necessário, é um recurso que nós estamos dividindo dentro de um total que todos nós fazemos parte e que dependemos dele. É esse entendimento que a universidade tem que ter, que a comunidade tem que ter, não é? E que nós estamos certos de que a comunidade tem e vai nos ajudar, não é? Com muita transparência, nós vamos mostrar como está a situação, que todos conhecem, mas com mais transparência, do orçamento. O orçamento está na página da universidade, né? A execução está na página da universidade. Então, vamos acompanhar a execução do orçamento assim, com muito mais frequência, onde puder ter revisão de contratos, por exemplo. Será que esse total de servidores terceirizados são efetivamente necessários? Há possibilidade de redução ou não? Será que é necessário um volume tão elevado de material de consumo, de reagentes, de gases, enfim, tudo que for necessário? É um repensar, não é? Para que a gente use de uma forma mais adequada os nossos recursos, não é? Isso vai ser mostrado para a universidade, para a comunidade, com muita clareza, para que vamos chamar a nossa comunidade para compartilhar a administração. Professor, então esse é o grande desafio que se tem para este primeiro ano de gestão, de fazer esse diálogo junto à comunidade. E aí eu gostaria de agradecer a sua participação e desejar sorte a você para este diálogo junto com toda a equipe que forma a atual Pró-Reitoria de Administração. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e certamente aqueles que tiverem acesso a esses programas que vocês acertadamente, programas de entrevistas que vocês acertadamente estão fazendo, nós fazemos, na verdade, quase que um apelo à comunidade para que vejam essas entrevistas, para que, vendo essas entrevistas, consigam entender qual é o real anseio da atual administração, não é? Nós vivemos, não gostamos da palavra crise, mas essa é a nossa realidade, não é? Um momento de muita dificuldade que nós temos, sim, condição de sair com segurança desse momento delicado que nós estamos vivendo, né? Mas que para sairmos desse momento dependemos muito da comunidade, não só de docente, de servidor técnico administrativo e dos próprios alunos que nos compreendam se nós não podemos atender na total plenitude em algum recurso que ele necessite, não é? Então essa mensagem que eu quero deixar. Estamos abertos ao diálogo sempre que for necessário e temos confiança de que ao final do 4º ano estaremos entregando a nossa universidade muito melhor do que como ela está hoje. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp 2017 fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas com os gestores da universidade ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.